Bom dia, uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez para conversarmos a respeito do Evangelho e procurarmos descobrir como a nossa presença aqui, a vinda até esta casa, pode tornar a nossa vida melhor. Sempre é isso que nós buscamos em um tempo religioso, como melhorar a minha vida. E o roteiro de Jesus é muito prático e de muito fácil entendimento. O desafio é colocar em prática. Todas as lições mais importantes do Evangelho são bem diretas. Amai os vossos inimigos. Direto. Ninguém consegue, ou ninguém poderia, ficar assim com uma grande dúvida: o que será que isso significa? O entendimento é fácil. Colocar em prática é o nosso desafio. E hoje, eu trouxe uma proposta aqui, que talvez pareça, de alguma pessoa ansiosa. Programação para 2025. Programação espiritual. Nossa, Marcelo, mas você está muito ansioso. Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu sou. Talvez tenha alguém que possa ser também. Mas, em defesa dos ansiosos, todos os conceitos que a gente vai conversar hoje aqui se aplicam para a nossa vida todos os dias. Então, não que eu esteja defendendo a pessoa ansiosa, porque a ansiedade, teve uma definição que me pareceu tão interessante. A pessoa ansiosa é como alguém se utilizando de um carro muito potente, acelerando bastante, usando uma gasolina Podium, mas o carro no neutro. Então você consome o combustível, você consome o desgaste do motor e não sai do lugar. Aí nessa comparação, é mais útil alguém numa bicicleta indo de maneira positiva adiante do que alguém num carro super potente sem sair do lugar. Mas o foco hoje aqui não é falar sobre ansiedade, sim programação espiritual para o ano que vem. Antes eu fazia essa abordagem em janeiro, eu gosto de fazer todo ano, para mim mesmo, e gosto de compartilhar a reflexão. Depois eu fui percebendo que janeiro não era um mês muito apropriado. Porque janeiro tem IPVA, tem IPTU, tem matrícula da escola das crianças, tem a renovação do plano anual da academia, e a gente lembra que fez o pacote ano passado e foi poucas vezes. Às vezes, tem o resquício do acréscimo de peso das festas de fim de ano. Então eu percebi que janeiro não é um mês assim que nos favoreça essa reflexão espiritual. Por outro lado, nós estamos a poucos dias de novembro, depois já é dezembro, e nós temos então em dezembro a celebração do nascimento de Jesus. Eu realmente acredito que fica mais pertinente para nós. E qual a importância de nós falarmos de programação espiritual? Aqueles presentes aqui que já sejam organizados do ponto de vista material, certamente fazem um planejamento financeiro, a pessoa se organiza, Eu quero comprar um bem material, um carro, uma casa, a pessoa se planeja para isso. E isso é correto, pertinente, necessário. Temos também o planejamento profissional, que a pessoa se organiza. Eu quero fazer da minha vida profissional esta atividade, eu quero ter esta capacitação, eu quero estudar para este concurso, para o vestibular e assim por diante.
Então nós temos diversos tipos de planejamento da vida material. Para o lazer, né? No geral, a maioria de nós costuma ser bem organizado para o lazer. De tudo que eu falei aqui, da parte profissional, da parte financeira, é comum a gente ser ainda meio pendente. Mas para o lazer, né? Qual será a próxima viagem, né? A gente começa a pagar as parcelas antecipadamente, e está certo. Tudo isso do plano material é importante, mas é secundário. Tudo isso é passageiro. E o essencial é nós considerarmos um planejamento espiritual. Porque todos nós aqui estamos de passagem. Nossa, Marcelo, a gente vem domingo de manhã para ter uma mensagem de alento, de alegria, você vem falar de morte, credo. Aí procura uma madeirinha aí, né? Deus me livre de falar de morte. A morte do corpo é uma etapa da vida. Todos nós já passamos muitas vezes por este evento da morte orgânica. E todos nós passaremos muitas outras vezes. Então nós precisamos exercitar uma certa familiaridade com este evento biológico, natural, previsto por Deus. A morte orgânica não é e nunca será o fim de tudo. É só uma etapa. Como o nascimento, uma etapa, a infância, uma etapa, a maturidade, a juventude, a melhor idade. E a morte orgânica vai acontecer. E antes de reencarnarmos, quando estávamos no plano espiritual, fizemos uma programação para essa existência. E esse momento de fim de ano é muito útil para nós avaliarmos como está sendo o nosso 2024 e para nós nos programarmos para o 2025. Será que eu consigo descobrir qual foi o meu planejamento para essa existência? Será que é possível isso? Com certeza. O nosso grande propósito aqui é a evolução moral e o trabalho, longo de correção dos nossos defeitos e de reajustamento dos nossos conflitos. Então, dentro do nosso planejamento espiritual para essa encarnação, o grande recurso nosso de exercitarmos as virtudes dos espíritos mais evoluídos, que estamos no processo, é a família. Nós temos na família a oportunidade de aprimorarmos todas as virtudes que nos são necessárias. Por quê? Claro que nós temos afetos na família, mas os maiores desafios da nossa existência estão no contexto familiar. Então, antes de reencarnar, o que nós planejamos? Em relação àqueles que no passado nós abandonamos, matamos, traímos, esquecemos, corrompemos a consciência, o que nós nos comprometemos? Vamos reencarnar juntos na próxima. Isso é um castigo de Deus? Não. É a colheita daquilo que nós mesmos semeamos. Ninguém aqui concordaria em colher espinhos que outra pessoa plantou. Diríamos com razão, isso não é justo. Então nós vamos colher os espinhos que nós mesmos plantamos. É da lei de Deus que todo laço de ódio, rancor, desamor seja substituído
por um laço ameno, fraterno. Ah, Marcelo, mas eu não vou conseguir amar essa pessoa. Mas está lá no Evangelho, né? Tão instrutivo esse capítulo, amai os vossos inimigos. Porque coloca algo ali dentro da nossa realidade. Às vezes a gente tem dificuldade de convivência. Vamos então orar pela pessoa. Vamos evitar que os desajustes se tornem mais graves. Vamos procurar conviver da maneira mais pacífica que for possível. Quando digo família, pode ser no círculo mais próximo, menos próximo, ou às vezes no ambiente de trabalho. Mas todos temos esses desafios. Isso fez parte do nosso planejamento reencarnatório. Convivermos da melhor maneira que pudermos com as pessoas que nos são difíceis. Outro contexto que é fácil saber do nosso planejamento reencarnatório. Cada qual pense agora, não precisa ser muitos não, 1 ou 2 dos seus piores defeitos. Esses piores defeitos representavam o nosso objetivo de existência no passado. Hoje, se estamos aqui num domingo tão bonito como esse, num templo de oração, é porque um passo adiante na conscientização espiritual nós já temos. E percebemos que aquilo que era o nosso objetivo de existência no passado não está mais em acordo com o propósito de amor e respeito ao próximo que nós estamos estudando. Então nós sabemos a direção a seguir, mas ainda temos vínculos com os caminhos tortuosos do passado. Então é fácil saber que nesta encarnação nós planejamos superar ou trabalhar para a superação dos nossos defeitos, das nossas fraquezas. E agora estamos então nos últimos meses, né, nas últimas semanas de 2024, e cabe então essa avaliação. O que eu tenho feito da minha jornada evolutiva neste ano? Não vale já querer pensar assim, 2024 já era. Eu conheço uma pessoa, né, ela falou assim, mas eu adorei esse negócio do espiritismo aí. Eu falei assim, esse negócio é essa coisa que se fala de reencarnação. Eu gostei disso aí. Sério, que bom. Mas por quê? Essa eu já comecei meio torta mesmo, essa aqui eu vou deixar do jeito que tá. Aí na próxima, aí desde cedo eu já começo tudo certinho. Eu falei, olha, não sei se é uma estratégia muito prudente. Porque se nós descuidarmos um pouco que seja, considerando as nossas tendências do passado, o mais provável, previsível, é que a gente arrume novos conflitos, novos dramas, que depois, obrigatoriamente, teremos que reparar. Além disso, se considerarmos o conceito de trajetória infinita, que é o que nos aguarda pela frente, isso de antes e depois é relativo. O que temos de verdade à nossa disposição mesmo é o que fazemos no minuto presente. Esse é o nosso grande tesouro, o momento presente. Então, considerando que todos nós precisamos fazer no dia de hoje o nosso melhor, esse conceito, deixa o ano que vem eu começo direito, é igual dieta, né? Vai bem exercício, vai bem na segunda, terça, quarta-feira, assim, essa semana já foi mesmo, né? Semana que vem, segunda-feira, eu começo para valer. Segunda, quarta, quinta, são convenções. O importante mesmo é nós nos esforçarmos no momento presente. E para quem ainda acha
que esse ano já está, entre aspas, perdido, há uma lição no Evangelho diretamente para isso. Trabalhadores da última hora. Vocês se lembram? Então, é uma parábola que Jesus conta. E é um grande alento para todos nós. Porque é uma parábola, uma história que Jesus criou, dizendo assim, que o Senhor da vinha, né, onde as uvas são cultivadas, né, as videiras para produzir a uva, o Senhor da vinha saiu à primeira hora do dia procurando trabalhadores para a sua seara. E encontrou trabalhadores e os contratou, acertando um valor determinado. E depois, ao longo do dia, ele saiu várias vezes. E sempre que encontrava homens, pessoas dispostos ao trabalho, aguardando o convite, ele os contratava para a sua vinha. E foi assim ao longo do dia, até a penúltima hora. Quando já faltando apenas 1 hora para a conclusão do período de trabalho, ele encontrou novas pessoas interessadas em trabalhar e contratou-as também. Terminada a jornada de trabalho, ele começou a fazer a remuneração, pagando para cada um o que havia combinado. Os que haviam começado desde cedo se revoltaram, e me identifico muito com essas pessoas, né? Porque os que foram contratados por último estavam recebendo a mesma quantia. E reclamaram ao Senhor. E o Senhor da vinha disse assim, mas eu estou pagando a você o prometido. O que eu combinei com você, estou pagando. Ah, mas nós suportamos o calor do sol e o peso das horas. E o Senhor da vinha disse assim, a mim apraz pagar a este aqui, que trabalhou 1 hora, o mesmo que a você. Porque ele não havia tido a oportunidade. Mas, tendo a oportunidade, ele trabalhou com interesse. Então, isso serve muito para nós. Todos somos trabalhadores da última hora. Porque estamos despertando para a realidade da vida espiritual recentemente. Isso mostra que, independente se eu descubro antecipadamente ou tardiamente qual é o nosso compromisso aqui na Terra, desde que eu me dedique com sinceridade no tempo que me for proporcionado, eu posso sim alcançar uma condição espiritual muito boa. Então, retornando a 2024, para quem quiser se desculpar dizendo, esse ano já foi muito conturbado, fiz muita bobagem, esse ano vou seguir nessa toada, 1º de janeiro, aí eu começo firme. Vou me integrar no estudo, vou participar de alguma obra de caridade. Lembremos da parábola dos trabalhadores da última hora e comecemos agora. Quanto mais cedo nos vincularmos aos bons propósitos, melhor a nossa vida hoje. Por quê? Porque quanto mais nós nos integrarmos na realidade espiritual, cumprindo as questões materiais, não estamos dizendo que devamos todos viver uma vida de contemplação, afastados da sociedade, né, como um ermitão, porque essa sociedade corrupta me perturba, vou me afastar de tudo. Não. Jesus o tempo todo fez questão de estar entre as pessoas. E é lógico para nós constatarmos que a sociedade da época cristã era muito mais perturbada do que a nossa hoje. E Jesus fez questão de conviver com as pessoas, confortá-las, curá-las, esclarecê-las. Então ele viveu a vida de todos nós, mas mantendo como prioridade a vida espiritual. Então, se nós atendermos esse cenário de compreendermos que somos espíritos imortais em mais uma passagem pela Terra,
nós vamos cumprir as nossas demandas obrigatórias da vida material com muito mais leveza, com muito mais entendimento, porque isso se refere ao fardo leve, ao jugo suave que Jesus se reportou. Então, a grande proposta, o grande benefício de nós entendermos que somos espíritos imortais é que a nossa vida hoje começa a ficar melhor hoje. Não é para depois da morte do corpo. Porque todos os cenários que hoje nos abalam vão ficar ajustados na característica temporária que é o mundo material. Mas também já podemos, além de fazer uma avaliação bem importante de 2024, projetarmos como eu quero estar espiritualmente falando no fim do ano de 2025. Como eu quero estar? Conheço meus defeitos? Conheço minhas fraquezas? Normalmente nós conhecemos. Alguns de nós já admitem. E alguns de nós fazem questão de esconder. Aqueles que porventura estejamos escondendo de nós mesmos nossas fraquezas, vamos ponderar que isso não é inteligente. Eu só corrijo aquilo que eu consigo vislumbrar, que eu consigo enxergar, aquilo que eu admito. Tenho este defeito. Então, vamos trabalhar para corrigir. E aí, para 2025, ou para o dia de hoje, porque o tempo é algo relativo, qual que é a estratégia? Quais são as circunstâncias que me induzem a praticar esse erro, a ter essa prática indevida na minha conduta? Quais são as pessoas, circunstâncias, situações, momentos, lugares? E aí nós vamos fazer um planejamento. Como eu posso fazer para me portar melhor? Vou dar um exemplo também de fim de ano. As reuniões familiares. Não sei se já aconteceu com vocês, mas em casa, tantas vezes a gente pensava, vamos reunir a família. Vamos reunir a família. Por que é tão comum acontecer desajustes, conflitos com a reunião familiar? Porque nós somos espíritos ainda algo grosseiros. Nós ainda não aprendemos a respeitar o outro como deveríamos. Então falta-nos tolerância, paciência, compreensão das falhas alheias e das outras pessoas para com as nossas falhas também. Mas se eu já sei que o momento de reunião familiar é um desafio e sei da importância de valorizar a família, vamos nos preparar para isso. Vamos colocar nas nossas orações diárias que a nossa reunião familiar do fim do ano seja o mais equilibrada possível, ou que pelo menos eu seja agente de equilíbrio. Porque é claro que uma pessoa só não vai conseguir garantir a harmonia de 10, 12, 15, 30 pessoas. Mas que eu possa ser elemento de equilíbrio, ou pelo menos que eu não seja elemento de perturbação. Vamos nos planejar. E nós temos no Evangelho diversas parábolas que nos mostram com clareza como deve ser o nosso planejamento espiritual. Por exemplo, a parábola do semeador. Jesus também contou que havia um homem que tomou das suas sementes e saiu pelo caminho a semear. E foi lançando as sementes. E algumas caíram em terra rasa, lançaram raízes, mas não havia profundidade e as plantas não vicejaram. Outras caíram na pedra e não tiveram ocasião de germinar. Outras, os pássaros do caminho as comeram. E assim temos diversas passagens que mostram como as sementes foram impedidas
de proporcionar o seu rendimento. Mas aí, na parábola, Jesus continua, mas algumas sementes caíram em solo fértil e germinaram e renderam, umas mais e outras menos. Então, quais são as sementes que nós estamos lançando nesse 2024? Quais sementes nós queremos lançar para 2025? Que sementes são essas? Pensamentos, palavras e atitudes. Quais pensamentos nós estamos lançando? Para nós mesmos, para as pessoas ao nosso redor? Na nossa comunicação virtual, em que nós nos sentimos, tão corajosos, tão inteligentes. Como a gente fica inteligente do lado de cá da tela, A gente dá palpite de tudo. Lança-se ali alguma pergunta de astronomia, física, matemática, política, relações diplomáticas entre países em conflito, tudo a gente se vê habilitado a comentar, dar parecer. É um mecanismo curioso esse, São sementes que estamos lançando. E palavras? No nosso lar, quais sementes em forma de palavras estamos lançando? Comportamentos. O ideal é que nós lancemos boas sementes em solo fértil, ou seja, além de cuidar da semente a ser lançada, que nós temos atenção de que a semente tenha condições de germinar, lançar raízes e depois vicejar. Outra excelente parábola de reflexão para nós, em termos de planejamento, é aquela parábola dos talentos, que foi uma outra história que Jesus contou. Ele conta que um senhor faria uma viagem, chamou 3 dos seus servidores e entregou para cada um alguns talentos, 1, 3, 5, para que cada um fizesse a melhor gestão possível daqueles talentos, daqueles recursos que ele estava distribuindo. Depois de um tempo ele retornou e pergunta aos seus servidores: que fizestes dos talentos que vos foram confiados? E aí cada um foi prestar contas. O que havia recebido bastante disse: eu multipliquei os talentos. Entrego em dobro aqueles que me havia concedido e outro tanto semelhante, entrego tudo a vós. E o Senhor disse: servidor bom e fiel, passa-me à direita. O que havia recebido 3, da mesma forma, servidor bom e fiel, passa-me à direita. O que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, sei que és severo, que ceifas onde não semeais, e tive medo de ti. Por receio, enterrei o teu talento. Agora aqui está ele, restitua o que é vosso. E o Senhor disse: servidor mau e preguiçoso, era desejável que tivesse colocado meus recursos nas mãos daqueles que pudessem fazer a multiplicação do mesmo. Passa à minha esquerda. Quais são os talentos que nós temos para lançar? Os próprios recursos materiais, O que é que nós temos feito dos recursos materiais? Que são um empréstimo. Ninguém vai carregar suas posses para a vida verdadeira. Ah, mas eu não tenho recurso. Quando eu tenho vontade de falar isso, eu mesmo me lembro de uma passagem que já contei aqui várias vezes, De um homem jovem, na casa dos 30 anos, quando foi feita a matéria, e ele recolhia material reciclável da rua e separava para si papel, papelão e afins, e o que era lata de alumínio ele destinava a comprar enxovais para as mães carentes da maternidade do HU.
e entregava para a enfermeira que vislumbrasse qual seria a mãe mais carente para receber aquele pequeno enxoval que ele fazia, com o dinheiro de latas de alumínio que ele catava pela rua. Toda vez que eu fico com vontade de falar, não tenho recurso, não tenho como fazer nada com a questão material, eu lembro desse catador de material reciclável. E um espírito tão evoluído que ele não fazia nem questão de se fazer notado. Ele entregava para a enfermeira, para que ela decidisse. Depois de vários meses com essa iniciativa, a enfermeira um dia chamou a mídia, que quando é bem utilizada é uma bênção, é uma ferramenta fantástica para a nossa sociedade, mas infelizmente, como nós ainda alimentamos a pior parcela da mídia, poucas vezes temos histórias tão inspiradoras como essa. Aí a mídia foi chamada, foi feita uma reportagem na televisão local, e aí, por conta da reportagem, ele foi convidado a ele próprio entregar enxoval para a mãe. E ele, muito constrangido, muito envergonhado, entregou, com um sorriso que eu jamais esquecerei, muito feliz. E aquela jovem mãe, com seu bebezinho no colo, falou: "Você quer segurar ele um pouquinho? Afinal, a roupa que ele está vestindo foi você que ofereceu." E ele sorriu e falou: "Mas eu posso?" Eu, assim, claro. Colocou no colo dele, ele sorriu, olhou para cima e falou: "Para mim, isso é o céu." É um talento material. E ele fazia certamente a multiplicação de maneira para nós quase incompreensível. Outro talento que temos é o tempo. É um tesouro que poucas vezes nós nos damos conta. Certa ocasião eu estava vendo um filme, uma comédia com meus filhos, nem lembro o que era direito, mas uma cena me marcou muito. Era uma discussão de um tio bilionário, com mais de 100 anos, no filme. E o sobrinho, com 30 e poucos anos, com poucos recursos materiais. E ele querendo pegar dinheiro do tio. E o tio, muito severo ali, aí uma hora o sobrinho perdeu a paciência e falou: "Ah, tio, você fica aí nessa arrogância toda, nessa mansão, e você tem o seu carro de luxo, você viaja para onde quer, e você se acha melhor do que os outros. Eu estou com o aluguel atrasado, estou com a conta de água e de luz também atrasada, tenho 3 filhos. É difícil com 30 anos ter todas essas despesas." Aí o tio falou assim para ele: "Quer trocar? Quer trocar? Eu daria toda a minha fortuna para ter 30 anos, ter uma mulher, um casamento, uma pessoa do meu lado, ter filhos para eu participar da educação deles, ter a oportunidade de ter sonhos pela frente. Eu não tenho mais. Quer trocar?" Então, poucas vezes nós nos damos conta do patrimônio de valor inestimável que é o tempo. E nós, que estamos aqui no Centro Espírita, podemos mais ainda nos alegrar, porque nós temos a eternidade pela frente. E a nossa eternidade será tão melhor quanto melhor usarmos o tempo agora. Só existe uma fatalidade nas nossas vidas. E é lógico que não é a morte. A morte é um evento natural da questão orgânica. A fatalidade que existe é a lei do progresso. Todos vamos progredir e alcançaremos a felicidade atrelada ao progresso. O nosso livre-arbítrio se resume: se nós vamos atender essa lei do progresso espiritual agora ou daqui a milênios. Nossa escolha se resume nisso. Tal como está na obra maravilhosa,
psicografada por Francisco Cândido Xavier, há 2000 anos, ditada pelo Espírito Emmanuel, mentor do Chico, que narra uma das passagens do próprio Emmanuel pela Terra como o senador Públio Lentulus. Públio teve um encontro pessoal com Jesus. Eles tiveram uma longa entrevista em um entardecer maravilhoso. Públio, um orgulhoso senador romano, que fora contrariado atrás de Jesus, somente porque a sua filha querida, sua primogênita Flávia Lentúlia, havia pedido para ele ir em busca do profeta de Nazaré como recurso extremo para curá-la de uma enfermidade que ela tinha. E já estava assim num quadro desesperador. A esposa de Públio, Lívia, ela conhecia Jesus, se dedicava ao entendimento do cristianismo, e de ouvir a mãe Lívia conversando com as serviçais na casa, ela ficava atenta, ouvindo elas comentarem a respeito das curas de Jesus, das lições de Jesus. E certa ocasião, quando Públio vai próximo ao leito da filha, ela estava numa condição deplorável de saúde, e ele se condói com aquela situação e fala assim: filhinho, o que você gostaria? Que presente você quer? Eles estavam na Palestina, mas ele disse assim: mando buscar de Roma qualquer coisa para te alegrar. E ela, com a respiração entrecortada, fala assim: papai, eu gostaria de ver, de ter o profeta de Nazaré. Ele abaixa a cabeça assim, vencido, porque ele não acreditava, não podia supor que o humilde carpinteiro da Galileia fosse realmente, um ser superior às tradições, e à dominação romana. Mas ele vai, constrangido, caminhando de maneira procurando evitar, encontrar com as pessoas, para que ninguém o visse dialogando com um galileu, que era considerado à época, os galileus, pessoas de baixa cultura, pessoas num patamar abaixo da sociedade. E Jesus, que tudo sabia, o Espírito puro que esteve entre nós, encarnado, segue conosco até hoje, disse assim: senador, melhor seria que tivesses me procurado a hora mais clara do dia, para que pudesse aproveitar esse momento glorioso da tua existência, em que tu podes escolher adentrar nas maravilhas do reino de meu Pai e tornar a sua vida um cântico de bênçãos, de paz e alegria. Está no teu querer aceitar meu convite agora ou daqui a milênios. O livro se chama Há 2000 anos. Não vou dar spoiler, mas vocês podem deduzir o que aconteceu. Públio Emmanuel não conseguiu vencer o seu orgulho, não conseguiu abdicar da vaidade, das tradições do povo que dominava o mundo conhecido à época. Jesus, na sua misericórdia, à distância, cura a filhinha dele, mas ele fala: se a felicidade para ti representa a cura da tua filhinha, isso te será concedido. Não porque viesse até aqui, mas pela dedicação de uma mãe que está zelando junto à criança, que era a fé que Lívia tinha, demonstrava. Então, nós todos vamos evoluir. Se nós aceitarmos o convite de Jesus agora, alcançaremos um patamar mais alegre, mais leve, mais terno, a partir de já.
Então, nessa programação para 2025, nessa programação para a nossa tarde de domingo de hoje, nessa programação para concluirmos 2024 com conquistas espirituais pertinentes, vamos pensar o que é que nós temos feito quanto a este contexto de que vamos evoluir, queiramos ou não. A escolha nossa está em aceitar o convite de Jesus agora ou depois. Outro talento que nós temos além do tempo é a nossa condição orgânica. Se nós estamos aqui, a maioria de nós tem condições de se levantar da cama, de se locomover, de falar, de ouvir, de enxergar. E isso é um patrimônio extraordinário. Muitas vezes também nós queremos dizer: hoje eu não posso ir no centro, hoje eu não tenho condições de fazer nada de bom para ninguém, porque olha o estado que está a cutícula do meu dedinho. Estou totalmente impossibilitado. Nessas horas eu gosto de lembrar para mim mesmo de Jerônimo Mendonça, do livro Gigante Deitado, que a nossa querida Jane Vilela, né, que vem sempre a essa casa palestrar, escreveu. Então Jerônimo e a Jane também, né, eles viviam no norte de Minas, na cidade de Ituiutaba. E o Jerônimo era um jovem saudável, bonito, ativo, e foi, logo na flor da juventude, assumindo diversos compromissos planejados no plano espiritual. Perdeu uma vista por um problema infeccioso, depois a outra, uma doença, ficou cego dos 2 olhos, e desenvolveu uma artrite reumatoide, ficou com todas as articulações enrijecidas. Não é que ele ficava imóvel só, ficava imóvel com as articulações rígidas. E ele era cardiopata, né? Tomava vários comprimidos de Zordil, aquele que põe embaixo da língua, para aliviar a dor. Também no caso dele, colocar pesos sobre o coração aliviava. Ele tinha um saco de areia, né, de alguns quilos, que ele põe aqui para aliviar. Do pescoço para baixo ele não mexia nada. Certa ocasião perguntaram se ele poderia definir felicidade. Ele disse assim: para mim seria poder virar de lado na cama. Esse homem, com todas essas limitações consideráveis, viajava o Brasil de norte a sul, numa Kombi, sem ar-condicionado, na época que a velocidade máxima era de 80 por hora. Aqui na nossa região, ele ia em todas as cidades pequenininhas. Certa ocasião eu estava em Jaguapitã, que é uma cidade pequena aqui próximo, né? Tem um centro espírita. Eu falando de Jerônimo lá, o pessoal disse: ele esteve aqui. E às vezes a gente acorda domingo, parece que eu estou com dor de cabeça, acho que eu não vou no Meimei, não. Vamos ver, se eu não ficar doente, depois eu vejo. E o Jerônimo, ele viajava pregando o evangelho, cantando, sempre nessa... Ele desenvolveu uma maca, que olhando de lado parecia um W, né? Que acomodava um pouco melhor o seu organismo enrijecido. Ele só movimentava do pescoço para cima. Esse homem, além de viajar o Brasil todo, falando do evangelho, otimismo, com um bom humor incomparável, fazia graça da condição dele mesmo. Em função da sua circunstância peculiar, muitas vezes ele se hospedava em asilos, porque era uma maca grande, né? Ele precisava de ambientes específicos. E por conta dos 2 olhos inviabilizados, ele usava um óculos escuro bem grosso. E ele não se mexia. Certa ocasião, ele mesmo contava, estava saindo daquela maca carregado de um asilo,
Dois idosos olharam e falaram assim: ih, João, olha esse aí. Vão enterrar até de óculos. Ele contava. E esse homem da cama era gestor de uma creche, de um albergue e de um centro espírita. Ele dependia até das pessoas colocarem o telefone, que não era o celular, telefone analógico, para que ele pudesse fazer as campanhas de arrecadação, coordenar as atividades. Então Jerônimo certamente multiplicou o pequeno talento orgânico, porque ele tinha uma restrição severa, várias restrições. Mas o que ele teve, ele multiplicou. E nós? Estamos multiplicando os talentos que Deus nos concedeu ou enterrando? Então, nesse momento de análise de 2024, que na verdade é a análise que temos que fazer todos os dias da nossa vida, vamos ponderar o que temos feito, vamos agradecer pelo que somos, como Paulo que dizia: graças a Deus já somos o que somos. Mas vamos planejar o que queremos ser espiritualmente. Tanto quanto planejamos as finanças, o trabalho, as férias, vamos planejar o que queremos ser espiritualmente, porque é o único propósito de termos renascido aqui, é a nossa evolução espiritual. Muito obrigado a todos.